Hoje eu preparei um material extenso para apenas 50 minutos, porque é mentira, a live não são 60 minutos que o Instagram te dá, são 50 minutos. Então, como eu preparei um material extenso, eu não vou abrir para perguntas hoje. O que eu pensei em fazer? Aí vocês dizem se pode rolar bem isso daí. Eu pensei em abrir todo o assunto que eu tenho para trazer para vocês, né? E aí, vocês me mandam perguntas por um post que eu vou abrir e a gente abre mais uma live para responder todas essas perguntas, porque 50 minutos não dá. É muito pouco, né? E realmente tem bastante coisinha para falar. Olá, Marielle. Olá, Flor de Abril. Crocheteira Nerd. Tudo bem aí, moça? Que legal. Então, o assunto de hoje é esboço e proporção. As pessoas ficam olhando os desenhos lá no meu perfil Celtoiarte e ficam curiosas para saber o que rola ali. Rola nada mais do que regra de 3 e porcentagem, tá, gente? É coisa de ensino fundamental mesmo, né? Então não vai ter muita dúvida em relação a isso. Hoje eu estou fazendo a live aqui na minha sala porque eu acho que a conexão aqui é melhor. Eu espero que a iluminação esteja boa também. Então, olha só. Como a gente saiu na nossa votação, o personagem que saiu foi a Mônica Toy. Eu vou começar a trabalhar um pouco em cima dela, eu vou usar ela como exemplo, né, como modelo para o nosso trabalho aqui. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Esse é o desenho que está lá no meu perfil Celtoiarte. Dá para enxergar? Dá? Ah, então alguém responde, por favor? Tá. Esse é o desenho, não é? Bom, você que é física nuclear, a crocheteira net, está pensando o quê? Quem sou eu aqui, ó? O pessoal fica perguntando o que se trata ali. Então, é o seguinte. Eu faço um esboço antes de fazer qualquer trabalho, mesmo quando o desenho não é meu. E quando o desenho não é meu, às vezes fica até mais fácil, porque você pode imprimir um desenho da internet e tirar as medidas por cima dele, ou você pode... Eu tenho uma mesinha de luz que eu comprei da China, que eu boto o desenho em cima, acendo a mesinha de luz e copio o desenho, ou às vezes quando é mais simples, eu estou com tempo, eu olho e copio mesmo e tiro as medidas. E aí a gente pergunta, por que desenhar um projeto... Por que a gente tem que desenhar um projeto, seja autoral ou não? Porque o desenho ele vai te permitir já acostumar com os detalhes e ver, de certa forma, minuciosamente esses detalhes que podem passar se você não desenhar, você propriamente não desenhar. Você não precisa ser um desenhista exímio, você não precisa ser... dominar a técnica. Eu não sou desenhista artística, desenhista publicitária, eu sou desenhista técnica, fui muitos anos, então assim, essa coisa de medir e fazer essas coisas para mim é uma coisa mais natural. Então não exige que você seja um grande desenhista, exige só que você tome certos cuidados e tenha um olho mais para medidas mesmo, né? Tem bastante gente chegando, eu queria só repetir que hoje, apesar de eu ter deixado aqui os comentários em aberto, boa noite, Crochê com K. Eu não vou abrir para perguntas hoje, eu vou deixar as perguntas para vocês fazerem num post, aí eu vou fazer uma nova live tirando essas dúvidas de vocês. Até porque vocês vão poder assistir esse vídeo depois, com mais calma e tirar qualquer dúvida que porventura venha aparecer. Então é assim, então você desenha, você vai olhando cada detalhe que você não havia notado antes, na hora que você está desenhando, sabe? Então, na hora que você for passar esses detalhes para o boneco, é lógico, vai ficar uma coisa muito mais bem feita, vai ficar uma coisa muito mais verossímil, né? E aí você pergunta assim, Selma, mas eu vou dar atenção mais para... Vou trabalhar com desenho autoral ou eu vou trabalhar com desenho de personagem famoso, né? Isso quando você vai fazer receita, quando você vai... executar, reproduzir outras receitas, não faz tanta diferença. A vantagem do desenho autoral é que você detém os direitos, é seu, você faz o que você quiser, né? Você vende, você, sei lá,
publica e roda por todas as mídias. Olá, Karine, olá, Mugurian. Você veicula por onde você quiser, ele é seu, né? Você tem total liberdade para isso e para venda também. Você tem a facilidade de adaptação e revisão e você tem a facilidade de execução, porque é teu. Então, uma vez que é seu, você pode voltar atrás e fazer de uma outra forma que fique mais fácil para você executar como boneco. Olá! Isso é ruim, de certa forma eu vou explicar depois, mas por enquanto, assim, as vantagens de ter um desenho autoral principalmente são essas. A demanda, o que isso exige, apesar dessas vantagens? Que você tenha uma criatividade para conceber um personagem novo, um personagem teu. Você tem que ter criatividade para concepção artística. Você tem que ter habilidade razoável em desenho, né? Não precisa ser baita desenhista, não. Tem que ter uma habilidade razoável. Principalmente para ter a mão um pouco mais leve e chegar atrasada, Aline. Tá bom, beleza, Aline. Se para você ter uma mão mais leve e tal, não precisa ser um exímio desenhista, como eu disse agora há pouco. Você tem que ter uma ótima execução na hora de você transformar o seu desenho em boneco. Então você tem que saber executar muito bem, fazer detalhadamente, muito bonito. Boa noite. E você tem que trabalhar uma coisa que eu pouco vejo quando eu vejo receitas, principalmente aqui no Brasil, né? Você tem que trabalhar mais, sair daquela coisa do desenho só cilindros e esferas. Porque você pega a esfera que para representar a cabeça, o cilindro para fazer o tronco e outros cilindros para fazer braços e pernas. Você trabalha com isso e faz qualquer coisa adaptando aí em cima. Se você for além disso, você vai trazer um diferencial no seu trabalho. Se você souber, além dessas figuras geométricas, você saber um pouco mais como trabalhar o seu crochê para fazer outras formas, você vai além da média. Então é interessante se aprender essas outras coisas. Isso quando você cria o seu próprio desenho, você tem tendência a fugir disso. Você não, você que eu digo a gente, né? De uma forma geral. Tem tendência a fugir disso. De ir para o mais difícil, vai para o mais fácil. Está travando? Seu Chico está travando. Mas olha, gente, minha rede está ótima aqui. Eu espero que melhore, tá bom? Bom, aí você fala assim, e desenho famoso, né? A famosa fanart. O que é legal de sai e entra de novo. Por que será, gente? Eu vou ligar eu vou acompanhar o vídeo eu mesma com o meu Celtoyart para ver por que não tá, o que é que tá dando errado aqui. Tô achando que essa live vai durar umas 3 lives. Aqui. Só que tá sem som aqui. Mas eu não posso ver minha voz, né? Tem que tirar minha voz. Bom, voltando aqui. A vantagem de você trabalhar com um desenho famoso, com um personagem famoso, fazer uma fanart em cima dele, e a fanart implica em você dar o seu toque em cima daquele trabalho anteriormente feito, tá? Originalmente feito. A vantagem, primeiro, que a publicidade desse personagem o precede. Então você não precisa ficar tentando conquistar ninguém para gostar do Homem-Aranha. Quem gosta do Homem-Aranha gosta e acabou. Ele já é famosíssimo por si só. Essa é uma vantagem. Você, então, até por ele já ser um desenho original de outra pessoa, você não gasta tempo com concepção de arte, com a concepção, como é que vai ser meu boneco? Ele já existe, ele já é famoso, ele já é querido, né? Então você não gasta tempo com isso. Você não tem que ter grandes habilidades para desenhar quando você já trabalha com desenho já famoso, né? Porque você pode copiar ou mesmo trabalhar em cima de uma impressão para pegar medidas e trabalhar com proporções. O que é ruim para o desenho famoso, personagens famosos? Primeiro que você tem que se atentar a direitos autorais. Eu falei isso na primeira conversa que a gente teve aqui, infelizmente não foi gravado o vídeo, mas não se tem grandes problemas com grandes empresas, né, uma Disney e tal. A gente faz cócega neles, eles não se importam que faça um crochêzinho com o boneco deles. Mas existem pessoas que se importam. A minha Mafalda não vendi a receita porque eles não autorizaram que eu fizesse a boneca, porque falou que aí mesmo que
que eu pedia, peço autorização para eles, quem for revender a boneca não ia pedir isso, ia aquela história toda. Então eu pedi autorização, eles não deram. Mas a maioria dos grandes, Marvel, Disney, esses outros, Nickelodeon, não tem problema com. E se tiver também você tira do ar. Você tem que respeitar. Quando você vai fazer um desenho que é de outra pessoa, não é autoral, vamos falar de Homem-Aranha aqui, tá? Vou pegar o Homem-Aranha como exemplo. Você tem que se atentar às medidas dele, às proporções. A não ser que você vai fazer o estilo Funko Pop, esses de resina que a gente tanto vê por aí. Se você for fazer o estilo Funko, é a cabeça que é um cilindro, é a cabeça que é uma esfera, é o corpinho que é um cilindro com bracinhos de cilindros também. Então, você só coloca os detalhes do Homem-Aranha ali, tá? Uma hora isso satura também, né? Mas é um caminho para se seguir. Agora, se você vai querer fazer um personagem realmente com as formas de um original, você vai ter que se atentar a medidas e proporções. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Você ter um personagem já pronto não te libera de ser um bom executor e de ser um bom detalhista. Você continua com essa obrigação. Então, isso também é uma demanda, certo? Quando eu falo de... quando a gente está falando de desenho autoral ou fanart, eu já percebi que eles têm públicos levemente distintos. O público de um autoral, do que segue você, são mais mães e o público infantil, né? Então, quando você faz uma produção em massa para vender de bonequinhos, você faz para uma mãe que vai para uma festa, pediu para uma festa. E o público que quer a fanart, que é o boneco feito em cima de um personagem famoso, é o geek, é a pessoa que é amante de personagens famosos, que é fã mesmo, e infanto-juvenil também, né, de uma forma geral. Então, você fala assim, mas qual é o estilo mais rentável para eu reproduzir, né, para venda de boneco? Não estou falando, oi Nayara, não estou falando de boneco eu não vou poder comentar aqui hoje, tá, gente, que o tempo é restrito, então eu vou deixar para responder perguntas depois, se der tempo no final do vídeo, senão eu vou abrir um post, vocês colocam as perguntas, eu abro uma outra live para trabalhar em cima das perguntas, tá? Qual é o estilo mais interessante, rentável para eu fazer? É o autoral ou é o de personagem famoso? Isso depende do seu potencial de criação e da sua capacidade de reproduzir essa peça, de executar ela com esmero, né? Então, quanto mais inovador e bonito for a sua peça, o seu boneco, mais a chance de você atrair um público fiel, mais a chance de você consagrar a sua assinatura, a sua marca. Então, não importa se você trabalha com personagens famosos, você faz autorais, desde que seja uma coisa bonita de se ver, né? Agradável aos olhos, você vai ter um público para você sim, certo? Tá, então a gente abriu aqui a nossa história sobre por que esboçar, por que desenhar, e agora eu vou entrar numa coisa muito interessante e que isso eu só aprendi com os crocheteiros americanos, porque eu não vi aqui, tá? Ninguém fala sobre isso, e ajuda muito quando você trabalhar com proporção de peças em geral, eu não estou nem falando de bonecos, né, do crochê em geral. Existe um termo que eles usam em inglês chamado gauge. E gauge, G-A-U-G-E, a tradução literal seria calibre, seria um tamanho amostral, né, uma medida de referência. Então, esse gauge que eles usam no crochê é um quadradinho de 1 polegada por 1 polegada, certo? Toda vez que você fala assim, eu estou trabalhando com um gauge de 8 pontos por 8 carreiras de altura. Isso cabe dentro de um quadradinho de 1 polegada por 1 polegada, tá bom? Então, eu fiz aqui uma amostra para vocês verem o que significa esse gauge, essa medida de referência para você usar não só para calcular tamanho de peças, mas para calcular consumo de fios, né? O pessoal fala consumo de linhas. Então, essa referência é muito interessante. Eu fiz aqui, eu espero que vocês consigam enxergar. Eu queria que vocês me respondessem se dá para enxergar. O gauge aqui seria esse desenho que eu fiz aqui, ó, azul.
É uma amostra de 1 polegada por 1 polegada. Vocês conseguem ver? Vai ficar salvo assim. Eu vou parar 5 minutos antes hoje, eu não vou deixar de salvar. Posso até deixar vocês na mão esses 5 minutos antes e eu peço desculpa, mas eu vou salvar sim, tá bom? Dá para enxergar, gente? Ou preciso ir mais distante? Isso aqui é a medida que se chama gauge. É 1 polegada por 1 polegada. É aproximadamente 2,5 centímetros por 2,5 centímetros, beleza? E eu fiz aqui, ó, 3 amostras de diferentes fios que cabem dentro dessa medida. Eu vou falar aqui quais são os fios, apesar de ficar falando, não gosto de ficar falando o nome de fio, para não ficar fazendo merchan para ninguém de graça, mas vamos lá. Esse primeiro aqui é um fio cor-de-rosa, que é o Charme, né, o fio Charme. O tex dele é 370. Para quem não sabe tex, o que é tex? Tex é a espessura do fio. Quanto maior o tex, mais espesso ele é. Quanto menor, mais fininho é o fio. E esse primeiro aqui, ele coube nesse quadradinho de 2,5 por 2,5, tendo 8 pontos por 7 carreiras. E eu usei uma agulha 2, tá? Aí, não precisa ver, eu só quero que vocês vejam as cores diferenciadas. E isso aqui eu vou tirar uma foto, alguma coisa e vou publicar para vocês verem, tá bom? Eu só quero que vocês enxerguem que eu fiz diferentes amostras aqui. Estão ao contrário, infelizmente. Tá? Não tem problema, eu vou publicar sim. Ó, então, assim, posso continuar aqui? Só para vocês verem cor e ver que eu fiz uma anotação para cada um deles. O segundo aqui, esse verdinho, é o fio amigurumi, que eu não gosto, já vou falando desde já, tá? Mas ele tem o Tex 492, ele tem 7 pontos e 6 carreiras de altura. Então, se você pegar o fio amigurumi com uma agulha 2,5 e fizer 7 pontos por 6 carreiras de altura, ele vai caber dentro dessa nossa medida de referência, que é o quadradinho gauge. O terceiro fio aqui é um barroco. Ele tem 6 pontos de largura por 5 carreiras de altura e o tex dele é 590, ele é muito mais grosso. Então vocês percebem que quanto mais grosso, menos pontos você usa, né? E menos carreiras também, né? Ele acaba rendendo mais. Esse gauge, que é essa medida de calibre, ele é muito usado quando você principalmente trabalha com uma linha internacional. Então você pegou um trabalho que foi feito lá nos Estados Unidos. Lá o pessoal fala assim, o gauge é de 7 por 8. Você sabe que é de 7 carreiras por 8, 7 pontos por 8 carreiras de altura. Então, se o seu fio com a sua agulha der exatamente esse tamanho, quer dizer que o seu trabalho vai ficar idêntico ao que foi colocado ali. É o Barroco 4. Esse está perguntando se é o Barroco 4 ou o Barroco 4. Isso. Então, assim, é uma amostragem mesmo. Aí fala assim, mas qual é o gauge? O gauge é de 6 pontos por 5 carreiras de altura. Então, se você tiver uma agulha e um fio que dê um quadradinho de 2,5 que caiba exatamente essa medida de 6 dos pontos pelas carreiras de altura, você vai ter um trabalho idêntico ao que está lá na revista para você copiar, certo? Por que eu entrei nessa história de gauge? Porque eu acabei levando essa história de gauge para o meu trabalho no desenho, no meu trabalho no boneco. E lá eu comecei a chamar o gauge de medida mestra, que é uma medida M. Ela é a minha referência para tudo. Então, quando você pega um boneco, eu desenho, faço meu desenho, no meu boneco lá, ó, minha medida mestra, vou colocar minha Moniquinha Toy aqui, ó. A minha medida mestra é a altura da Moniquinha, tá? Essa é a medida mestra. Entendeu? Essa medida é a medida 1, é a medida 100% em percentuais, tá? Medida 1, medida 100%. É ela que vai me guiar. Quando eu coloco todas essas medidas no meu desenho, eu faço uma tabelinha. Por quê? Porque eu vou querer reproduzir esse boneco mais pra frente, eu vou querer fazer ele em diferentes tamanhos. E sabendo esses percentuais anotadinhos lá, eu vou saber reproduzir essa minha receita. Eu posso também não reproduzir a minha receita com tamanhos. Eu posso simplesmente mudar o fio. Se eu pegar um fio mais grosso, eu vou fazer um boneco maior. Mas que tamanho que ele vai ficar? Aí entra a minha história do gauge. De novo, você faz um quadradinho da linha que você tem, um quadradinho da linha que você vai fazer um novo boneco, que você quer que fique maior. E comparando os tamanhos, você sabe quanto por cento ele vai ficar maior, de um quadradinho para o outro.
A matemática que eu uso para fazer isso é uma matemática muito simples, é do ensino fundamental, então assim, é regra de 3, razão e proporção. Então, para quem não lembra, para quem não precisou ficar usando isso no dia a dia, acabou esquecendo, é legal dar uma estudadinha pela internet, tem muita coisa, tem um site chamado somatemática.com.br, que tem desde o primeiro ano até o ensino médio, provavelmente até faculdade, né, de exatas. Tem bastante coisa lá e tem essas coisas mais simples que ajudam muito. Aí, eu fiz um outro modelo aqui para mostrar para vocês de continha. Eu preciso saber a hora, gente. Preciso saber a hora. Tá, são 8h20, a gente tem tempo. Eu fiz um outro modelo, por exemplo, eu vou fazer um suplá. Eu vou fazer um suplá e eu quero calcular quantos pontos eu vou precisar para essa peça. Um suplá de 25 por 25, tá? 25 centímetros por 25 centímetros. Um quadradinho mais ou menos assim, certo? Aí eu vejo um quadradinho de 25 por 25, se eu for usar o fio verde, o fio verdinho que eu usei ali, eu faço uma amostrinha dele, com uma amostrinha que eu tenho dele, uma amostrinha do fio rosa e uma amostrinha do fio mostarda e uma regrinha de 3, eu consigo saber quantos pontos eu vou usar nesse trabalho final. E essa continha é uma coisa mais ou menos assim. Parece que tá travado. Ao vivo que aparece a hora. Ai, gente, como eu amo vocês. Vocês me ensinam tantas coisas. Eu vi alguém com uma live outro dia que tinha o título do que se tratava o assunto e eu não soube como colocar isso aqui. Alguém sabe como é que coloca o título do assunto que está sendo abordado? Eu vi alguém que fez isso. Não sei se foi o Urian ou se foi a Scopel, não sei. Bom, enfim, apertei ao vivo, vi a hora, beleza. Já se passaram 23 minutos, ótimo. Aí eu fiz um pequeno cálculo que vocês não vão conseguir enxergar, mas que depois eu vou passar Ah, você viu? E tinha lá o título, fixar comentário. Eu queria colocar um comentário do que é o assunto de hoje, o que está sendo abordado, sabe? Eu fiquei tentando achar aqui, não achei nenhum cantinho que escrevesse isso. Bom, tudo bem, não tem problema, eu vou salvar essa live hoje, nem que custe eu arrancar um dedo aqui. Aí eu vou fazer um suplá. Vocês vão ver ao contrário o suplá, tá bom? Vocês não vão conseguir ver de verdade do lado certo. Mas eu faço uma continha mais ou menos assim. Eu tenho um fio verde, eu vejo quantos pontos eu tenho nessa minha amostra. Quantos pontos eu tenho na minha amostra, e eu descobri que na minha amostra tem 30 pontos. Naquele quadradinho pequenininho do gauge. Tem 30 pontos no total. 6 pontos de largura por 5 carreiras, deu 30 pontinhos. E como eu vou ter uma peça de 25 centímetros, que são 10 vezes maior do que essa minha amostrinha, eu vou ter 10 vezes o número de pontos. Se eu tenho 30 pontos, eu vou ter 3.000 pontos, certo? Então, eu já sei quanto é que eu gasto de pontos nessa minha amostrinha. Aí, eu quero saber agora quanto de fio que eu vou gastar nesse meu suplá. O meu suplá de 25 centímetros por 25 centímetros. Por coincidência, eu usei uma amostrinha de 2,5 por 2,5. Aí eu faço novamente uma continha, uma regrinha de 3, e eu vou colocar isso no papel bonitinho para vocês olharem, porque eu só estou trazendo o assunto para vocês e vai começar a vir as dúvidas, e aí sim a gente vai começar a fixar essa ideia. Por enquanto é só, é uma coisa nova, vamos vendo. E depois a gente vai entrando mais a fundo. Aí eu quero saber quanto de fio que eu vou gastar quanto de um novelo eu vou gastar nesse meu suplá. Eu sei que eu tenho 3.000 pontos que eu vou usar nesse suplá. Aí você sabe também que para você fazer 1 metro de linha, eu faço 30 pontos. Vamos supor, eu faço 30 pontos com 1 metro de linha. E se eu tenho 3.000 pontos e 1 metro de linha aqui, ó. 1 metro de linha, 30 pontos. Em 3.000 pontos, eu vou ter quantos metros de linha? Vem a regrinha de 3 novamente aí. Eu acabei vindo aqui que eu vou ter 300 metros de fio que eu vou usar nesse meu suplá. 300 metros de fio é um pouco mais que um novelo, um amigurumi, vai? É um pouco mais que um fio amigurumi. Então, você já tem como você calcular essas medidas. E eu só estou querendo dizer o quão importante, o quanto ajuda esse conceito do gauge, dessa ideia do gauge, do calibre, para
no seu dia a dia, até para fixação de preços, né? Até para precificação, isso pode te ajudar. Aí eu estava dizendo que da ideia do Gage, desse tamanho amostral, eu transportei para os meus desenhos, para poder fazer os meus bonecos, essa medida, e lá eu chamo de medida M, medida mestra. Então, eu vou trazer para vocês aqui o meu desenho que eu esbocei, para mostrar aqui. Eu acho que esse vai dar para ver, apesar de que vocês vão ver ao contrário, mas eu também vou fotografar. Aí depois, se vocês tiverem um tempo, dá para ver a live novamente e acompanhar o papel em mãos, tá? Isso é live, gente. Live não dá para ficar perfeito. Eu tô tentando pensar num outro jeito de trazer os assuntos e que seja mais proveitoso, né? Porque live realmente fica muito limitado, tem um monte de recursos que é limitado. Eu te mostro aqui a página, você vê ao contrário, né? Você vê espelhado. Mas de todo modo, ó, quando você vai fazer uma Moniquinha Toy, que é o nosso personagem no momento, quando vai fazer uma Moniquinha Toy, qual é o primeiro? Eu vou jogar no grupo, tela, eu vou jogar, não se preocupe. Quando eu vou fazer uma Moniquinha Toy, eu fiz. A primeira coisa que vocês veem num boneco, o que é? A cabeça é um círculo, o corpo é um quadrado que virará um cilindro, os braços e pernas também são cilindros, certo? O que me interessa num primeiro momento para que eu trabalhe com desenho bem proporcional, bem legal, porque às vezes você faz uma cabecinha e um corpão, ou uma cabeça com o corpo super grande, com os braços super grandes, parecendo aquele lango-lango, que quem passou dos 40 aqui vai saber do que eu tô falando, e fica muito desproporcional. Então eu faço esse desenho e esboço. O que eu faço? O que eu vou ver no primeiro momento? A medida total da altura, do topo da cabeça até o chão, que essa é a minha medida mestra, que eu chamei de M, tá? Vocês estão vendo aí ao contrário, mas é isso aí do que eu tô falando. Num segundo momento, quais as outras proporções que eu vou anotar? Eu vou anotar a altura da cabeça e a altura do pescoço até o chão, certo? Essas medidas eu dou o nome que eu quiser. Eu normalmente chamo de A e B. Aí você fala, pô, Selma, eu vou entrar num detalhe que eu não ia entrar, mas eu vou entrar aqui também, tá? Mas por que nessa cabeça aí, né, você colocou esse quadradão aí, esse retangulão aí, nada a ver? A Mônica, ela tem aquele olhinho com aquele formatinho que ocupa um espaço grande dentro do rosto dela, né? Então, eu acho interessante trabalhar com figuras geométricas retas para poder limitar os espaços que isso vai ocupar, quando isso vai ocupar um espaço grande. E os olhos dela, da turma da Mônica inteira, ocupam um espaço grande. Então, eu limitei aqui. Dentro do rosto, eu vou querer saber a distância dos olhos para o queixo, do centro dos olhos para o queixo ou do centro dos olhos para o topo da cabeça. Da mesma forma, de um olho para o outro, essa distância eu vou anotar, e tudo isso eu vou anotando numa tabela. Eu não anotei aqui porque é muita coisa para colocar e vocês não iriam enxergar. Então eu coloquei as principais, que são a altura, tamanho de cabeça, altura de cabeça e de corpo. Então depois vocês também pegam a largura de cabeça, né, os bracinhos, as medidas, os comprimentos, tudo isso. Aí eu tenho a minha tabela aqui, que vocês vão ver trocada ao contrário aí, vocês me desculpem, mas live é uma nhaca, né? Tá travando? Será que depois que ficar gravado vai ficar travado também? Ai, tomara que não, gente. Ó, eu tenho aqui no meu, eu vou parar de encostar aqui no meu móvel que tá tremendo. Eu tenho o item principal, que são os nomes que eu dei, essas medidas, que é o M, que é a principal, o A e o B, eu boto na minha tabela. Aí na segunda coluna eu coloco as medidas que isso tem. Eu fiz essa bonequinha com 10 centímetros de altura, eu não acredito que tá travando, gente. Ainda tá travando? Aí não? Então vou continuar. A medida principal é 10 de altura, porque eu quero fazer essa boneca com 10 de altura, tá bom? Ou eu já peguei o desenho e já fiz ele com 10 de altura, e a partir desse 10 de altura eu vou desenhar tudo que tem dentro dele. E qual é o percentual que isso representa no meu desenho? Isso é 100%, esse percentual. Por quê? Porque é a minha medida principal. É a medida que mais me interessa, é a altura dela, é a partir disso que eu vou fazer todas as outras medidas, tá bom? Tá, então a gente fez essa tabela e você fala assim,
Mas para que serve essa tabela, Selma? Bom, se a sua medida M é 10, que é 100%, quando você medir o seu A, sua medida A, você vai ver quanto que ele representa desse M. Ele aqui, eu já tinha calculado, ele representa mais ou menos 70% desse M. Então aqui eu vou colocar 70% e 70% de 10 é 7. E o meu B? O meu B representa 65%. 65% de 10 é 6,5, eu coloco 6,5 aqui e 65%. Quando eu for transportar isso para um outro desenho, eu vou chamar essa minha tabela M, eu vou chamar de uma tabela convertida. Para que serve a minha tabela convertida? Ela serve para o seguinte, você fez o seu boneco agora, ele tem 10 centímetros de altura, como a gente viu aqui, mas daqui a algum tempo você vai querer fazer esse boneco uns 50% maior do que você fez agora, tá? Com 15 de altura. Você pode simplesmente trabalhar com um fio que seja 50% maior e aproveitar essa mesma receita que você já havia escrito ou que você já tem aí na sua casa, que você comprou. Então você compra um fio que vai dar 50% do tamanho maior. Aí você vai fazer o cálculo do gauge, que a gente viu no começo. Você calcula, ele é 50% maior, então esse fio vou poder aproveitar a mesma receita e meu boneco, eu vou ter a garantia de que meu boneco vai ter 15 centímetros de altura e vai manter todas as proporções que tem na receita. Ou você pode refazer essas medidas sem precisar desenhar e medir o boneco novamente. Vamos voltar aqui. Você já desenhou o boneco, você já anotou todas as medidas dele, você já fez sua tabela mestra para um boneco de 10. Mas agora, Selma, eu quero um boneco que tenha 25 de altura, tá? Então, ele é 250% maior do que o meu inicial. 250% é 2,5 vezes o tamanho original, certo? Você faz esse cálculo aqui. Esse 2,5 250% acima desse 10, depois 250% sobre esse 7 que a gente tinha aqui e 250% sobre esse outro valor que a gente tinha aqui, eu acho que era 65. Aí você vai ter as medidas seguintes. Se você for pensar nisso para uma tabelinha de 3 itens só, não faz muita diferença, mas no caso do nosso desenho faz. Se você for detalhar, tá? Eu gosto de detalhar. Eu gosto mesmo. E essa semana eu até coloquei um post sobre inovação. Ontem eu coloquei um post sobre inovação. Eu acho que a gente se mantém à frente quando a gente traz algo novo, quando a gente inova. Se você faz do mesmo jeito sempre, as pessoas se cansam. Por mais bonito que você faça, mas se é sempre igual, as pessoas se cansam. Então você tem que trazer sempre uma coisa nova, uma técnica nova, não precisa ser tudo novo, uma técnica nova, um jeito diferente de fazer novo. Ninguém está falando nada, eu tenho a impressão de que ninguém está me ouvindo. Será que deu algum pau? Alguém responde? Bom, eu vou continuar. Então, se você trabalha com esse preço, não precisa ter esse preciosismo que eu tenho, eu sou assim. Então, antes de eu vir aqui fazer uma live, eu fiz todo um material, trabalhei todo um material, estudei, desenhei, rabisquei. Eu já tinha isso previamente porque eu estou montando um livro sobre isso e um curso para fazer online sobre isso. Então, eu já tinha algum material sobre isso. Eu só adaptei para o que eu ia falar aqui hoje. Mas eu gosto desse preciosismo, né, de você pegar no detalhe e mostrar o diferencial no detalhe. Então é isso que a gente vai investir mais. Para minha Mônica, eu poderia parar por aqui. Eu poderia dizer que a minha bonequinha parou por aqui, mas não. O que a gente vai ter para essa Mônica aqui, mas para que ela fique perfeitinha, para que ela siga as proporções da Mônica Toy original, a cabeça dela não é uma esfera perfeita. A gente sabe disso. Ai, que bom. Vou fazer o post. Ai, que legal. Seu Chico Crochê. A cabecinha dela não é uma esfera perfeita. A gente sabe que não é.
A gente sabe que a cabeça dela tem um formatinho. Se você olhar no desenho original, você vai ver que atrás tem um... eu sou mesmo, a crocheteira nerd tá falando que eu sou muito de exatas, com ascendente em humanas. E você também. E você também. Então, voltando aqui, eu sei também que o corpinho dela, ele faz aqui um pouquinho da forma, não é esse quadradão que eu fiz aqui, ele faz o desenho de um trapézio. Então, esse desenho de trapézio, eu tenho que levar em consideração que se eu começar do pescoço, essa receita vai aumentando, 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 tá? Se eu for fazer o rostinho dela com cuidado, eu não vou fazer um dentão grandão de qualquer tamanho. A não ser que eu faça uma fanart, que eu coloque o meu toque pessoal nisso, mas eu não quero. Eu quero fazer a Mônica Toy, porque é isso que as pessoas estão esperando, certo? Então, assim, e na hora que eu fizer os olhos, apesar de eu já ter reservado esse retângulo aqui para fazer os olhos dela, eu tenho que me atentar àquele formato típico dos olhos da Turma da Mônica. E olha só, ele não tem duas elipses brancas em volta, não. Ela tem uma elipse, as duas elipses têm um lado menor e o lado de baixo é maior. Isso são detalhes que a gente se atenta na hora de desenhar. Então, se no primeiro momento você faz um desenho geral, como eu fiz aqui, para pegar altura, largura de cabeça, distância de nariz para olhos, distância de orelha aqui para o queixo ou para o topo da cabeça, onde você quiser, distância de boca para nariz, na altura aqui, né, do nariz para os olhos. Isso daqui você vai detalhando depois com cuidado, mas no primeiro momento você faz esse esboção da forma que eu fiz. Isso vale para Mônica Toy, isso vale para um desenho que já tem direito autoral, que já é conhecido, já é famoso, mas isso vale para o seu desenho também. Então, se eu quero fazer um desenho, eu quero fazer uma vaquinha, todo mundo faz vaquinha. Eu quero fazer uma vaquinha, eu quero fazer a minha vaquinha, com os detalhes da minha vaquinha. Eu posso fazer uma esfera para a cabeça, um cilindro para o corpo, cilindros para os braços e para as pernas, mas eu vou fazer o mesmo de sempre, mais do mesmo. Não, eu quero dar uma cara para minha vaquinha. Eu quero que ela fique mais bochechudona, ou eu quero que ela fique mais cabeçudona, eu quero que ela fique com bundão atrás. Então, na hora de desenhar, eu faço esse detalhe, eu desenho a minha vaquinha de frente, olhando para mim, bem simples, você não precisa ser um desenhista ferradão para isso. Desenho ela de perfil, para de repente mostrar o tamanhão da bunda que eu quero que ela fique. E eu vou medir isso depois, no meu próprio desenho. Eu vou medir isso porque eu quero que o meu boneco fique com aquelas características, eu não quero qualquer coisa, entendeu? Então, na hora de tirar medidas, a gente tem que se atentar a esses pequenos detalhes. Eu não vou entrar nem em acabamento aqui, porque não entra no nosso tópico aqui, acabamento, né? Acabamento é a cereja em cima do bolo. Acabamento é a cereja em cima do bolo. Eu quero que quem vai fazer, eu quero olhar para uma coisa que está muito bem acabada. Hoje eu vi um bonequinho da Agnes. A Agnes, para quem não conhece, é uma japonesinha fofíssima, do perfil Ami Therapy. E ela fez um bita. A receitinha que ela está escrevendo. Se você vê o acabamento que ela dá para aquele bonequinho, é o primeiro que ela está fazendo, né? Porque o segundo sempre fica melhor. Tá um mimo. Então, esses pequenos acabamentos. Por que eu vou fazer um boneco e usar o mesmo fio para tudo, inclusive para os detalhes? Por que eu vou fazer ele em barroco e vou fazer os bordados em barroco? Se eu fizer um bordado dos olhos, da boca, num fio mais fino, mais delicado, com um tom mais perolado, para dar um brilho na boquinha, sei lá, ou nos olhos, por que eu não experimento outros materiais para fazer uma mescla disso tudo, né? Então, assim, a gente não pode se limitar àquilo que todo mundo faz, ou aquilo que a gente sempre fez. Tem que procurar outras coisas, outras formas de fazer, outros materiais. Então, eu tô abrindo o assunto para isso por causa que eu quero bater nessa tecla da inovação, né? De você fazer algo inovador. Você só consegue sair na frente, você consegue se destacar
se existe um destaque real no que você faz. Você pode fazer o mesmo boneco que eu faço, mas se o seu tiver com detalhe bonito, se eu tiver com acabamento perfeito, o meu é só mais um boneco. O seu é o boneco. Então, a gente tem que se atentar a isso. Eu vou trazer na próxima live, que realmente não vai dar tempo de falar aqui, que já se passaram 41 minutos. Eu vou pedir para vocês, caso vocês tenham gostado e vai ficar dúvidas, eu tenho certeza que vai ficar dúvidas disso tudo, eu vou pedir para vocês trazerem dúvidas mesmo nesse post. E se der tempo, eu já vou marcar para terça que vem essa live abrindo para as dúvidas. Por quê? Eu posso fazer live agora em junho. Em julho eu não vou poder fazer. Talvez eu possa fazer uma, mas talvez não, porque é o mês que eu vou estar de mudança mesmo para outra cidade. E vai estar tudo muito louco, né? Então eu vou aproveitar para fazer o que der para fazer agora em junho e retomar legal em agosto. Em julho, se der, a gente abre mais um assunto. Então, se vocês responderem o post trazendo perguntas sobre isso, eu vou preparar esse material para vocês olharem e de repente acompanhar a live gravada com esse material na mão. E eu vou pedir para vocês me mandarem um e-mail. Tem muita gente que não respondeu aquele e-mail, aquele post que eu coloquei, você me diz, que aquilo ali eu estou pedindo o e-mail de todo mundo, alguns dados que é para isso, é para mandar material desse tipo, é para entender um pouco mais a orientação desse grupo. Vocês mandam e-mail e eu mando esse material por e-mail, se não der para colocar nos nossos posts, se não der para enxergar direito, eu mando por e-mail, tá? Então, aí na terça que vem, a gente traz esse assunto para aprofundar um pouco mais. E eu queria estudar um outro jeito da gente abordar esse assunto com um outro tipo de interação que não seja live. Porque a live é muito legal, mas ela limita demais, como a gente viu, né? Vocês veem as coisas invertidas, né? Os desenhos invertidos. A não ser que eu grave vídeos e direcione o pessoal para lá, mas para o meu próprio canal lá do YouTube, dá para direcionar para lá, né? Se não estiver funcionando essa coisa de live, é tudo muito experimental agora. Então, conforme o tempo for passando e a gente for se entendendo aqui, a gente vai orientando qual o melhor caminho para a gente seguir, tá? Se continua com live, se leva o negócio para YouTube, tá bom? Acho que vai sobrar um tempinho aqui para poder perguntar. Então, se tiver uma pergunta de cara, quem já tiver alguma perguntinha de cara, já faz que eu já vou responder. A receita da Mônica Toy, eu já tinha começado a escrever, então ela está praticamente pronta, né? Eu vou tentar disponibilizar. Então, sabe o que eu pensei em fazer? Nós estamos com um tempinho, eu vou fazer uma experiência aqui, tá? Eu tinha colocado o meu caderno para dividir em duas, para aparecer para vocês, mas dividindo a tela em duas e acessando aqui eu mesma como convidada, entendeu? A Cel Toyati como convidada. Então, eu vou ver aqui, vou me convidar para fazer um teste, tá, gente? Tenho dificuldade em dar formatos para as peças. Então, eu não vou fazer esse teste agora, tá, gente? Eu vou responder as perguntas porque eu tinha falado isso primeiro, né? Tenho dificuldade em dar formatos para as peças. Formatos em que sentido? E peças, do que você está falando? Porque como o grupo tem muito misto, né? Não tem só bonecos, tem peças, acessórios e tal. Você está falando de bonecos mesmo? A dificuldade em dar formatos. A gente pode abrir vou tentar fazer um vídeo, aí em vez da live eu direciono vocês para lá, sobre como criar esboços mesmo, né? Eu mostrando num vídeo como você pode começar a criar seu esboço, para trabalhar a criatividade mesmo e melhorar essa coisa de formatar, passar para o papel que você tem na cabeça. Por exemplo, como fazer uma gota, uma cesta. Ah, que interessante! Isso, sabe o que é legal nisso? Para a gente trazer essa ideia pro boneco, pro amigurumi, você não precisa de ser um grande desenhista, como eu havia dito. Você precisa ter só uma visão técnica da coisa. Uma gota, por exemplo, ela é uma esfera, mas em cima dela você tem um triângulo.
Então, se você começar fazendo o seu amigurumi em formato de cone e terminar em círculo, ou se você começar como uma esfera e terminar ele em cone, você vai ter uma gota. Aí você fala assim, Marcelo, mas como é que eu vou saber o ângulo dessa gota que ela vai afinando? Eu tenho um padrãozinho de ângulos que eu uso no geral para bonecos até 20 centímetros de altura. Então eu sei que para um corpinho de um boneco que vai afinando levemente assim, eu posso diminuir 2 pontos por carreira. E eu tenho um cálculo que eu faço também em cima disso, que eu pego a medida original, a medida final, e isso eu tenho que ter o desenho em mãos, tá, gente? Isso eu tenho que ter em mãos. Se eu tenho um trapézio, né, que um trapézio tem essa forma aqui, ele é maior embaixo e menor em cima, certo? Eu sei que aqui embaixo eu vou desenhar, vou começar a crochetar com muitos pontos, e no final vou terminar com poucos pontos. Na minha medida, quando eu faço meu desenho, eu sei quantas carreiras eu vou ter. Eu sei quantas eu começo e quantas eu termino. Com quantos pontos eu começo na primeira carreira e quantas eu vou terminar na última. Por quê? Porque eu tenho essa medida do fim e a medida inicial, que é a larga. Se eu dividir essa diferença entre todas as carreiras, eu vou saber quanto que eu vou ter que ir diminuindo por carreira. Isso é só uma ideia, tá? Mas eu sei, por exemplo, que quando eu vou fazer um ângulo de 45 graus, eu tenho que diminuir 3 pontos por carreira. É muita informação. É muita informação, gente. É que eu desato a falar e eu tenho... eu falo demais. Mas se vocês pegarem pelo menos o início do que eu falei, aquela parte principal do início, eu já fico feliz. Se vocês conseguirem pegar mais ou menos e trazer as dúvidas para mim, eu já fico muito feliz, tá bom? Tá ficando doida, gente. Agora eu fiquei até mal de ver isso. Ó, então faz assim, por enquanto, por hora, a gente vai ficar com essa informação, com essas informações que eu trouxe do início, essa do final vocês esquecem, eu só quis abrir um pouquinho mais as ideias para quem tava com nível hard. Eu vou fazer essa tabela e vou mandar para vocês, e a gente vai vendo com o tempo as dúvidas. Eu posso até dar o material antes e a gente abrir uma live depois com as dúvidas que vocês têm do material. Talvez seja até uma ideia mais interessante, porque vocês vão estar com o material na mão. O que vocês acham? Né? Eu acho que se eu preparar o material antes, mandar, vocês dão uma estudadinha e trazem as perguntas e a gente abre uma live para tirar dúvida, né? A gente está terminando, já está com 48 e 46 segundos e isso é ruim, porque a live tem 50 minutos, como eu disse no início, é mentira essa história de que ela tem 1 hora. Eu vou agradecer a todo mundo que esteve aqui, eu fico muito feliz de poder compartilhar o que eu tenho desenvolvido nesse tempo que eu tenho trabalhado nisso. E eu agradeço por estar passando isso para o grupo. Tá muito legal isso para mim, tá me fazendo estudar mais e passar isso mais pro papel e a montar melhor o curso que eu tô montando, né? E as dúvidas de vocês também vão me ajudar nisso, então eu agradeço demais. Um beijo para todo mundo e a gente vai se vendo, talvez na próxima terça já dê pra gente se ver, ou na outra, tá bom? Beijo para todo mundo. Acho top a ideia de estudar antes, então beleza, vocês vão me dizendo. Beijo, gente! Estudar matemática até mais.